projeto ele surgiu para mim como uma imagem, né, que veio na minha cabeça quando eu estava em Nova York. Eu morava lá nessa época, em 2012. Enfim, era um assunto já dentro do meu trabalho, essas questões do lançar, né, de se lançar, do ferro, né, das forças invisíveis, que eu usava o elemento do ímã para tratar disso nas performances anteriores. Mas nessa performance eu queria não mais trabalhar com o elemento ímã, mas ainda tratar dessas questões que para mim são tão fortes, que são falar dessas forças invisíveis, econômicas, sociais, políticas, mas ao mesmo tempo me colocar nessas situações, colocar o meu corpo nesse embate direto da ação. Essa primeira imagem, ela não era uma imagem de dois carros colidindo, né? Era a imagem de eu colidindo numa viga de metal. Mas por questões de execução, isso tudo começou a ficar muito difícil. E aí, como foram 8 anos de processo e pesquisa e conversas, isso e aquilo, eu achei um grupo de dublês aqui em São Paulo, né, da Dublês Brasil, e o Anderson, que é o coordenador, a gente marcou uma reunião e aí a gente começou a discutir a possibilidade de fazer a colisão frontal entre 2 carros. E a gente também teve uma conversa com uma engenheira calculista, que é a Heloísa Maringoni, para também colocar as questões de força e saber dela, né, os conselhos e um pouco. A gente saiu da reunião sabendo que aquilo era possível, claro, com risco, mas era um risco que a gente conseguia de alguma forma controlar esse risco, né? As medidas de segurança que a gente teve que ter para essa performance foram, da minha parte, treinamento físico e treinamento com os dublês para aprender a domar esse cavalo que era o carro, né? Entender essas questões de freio, aceleração. Foi um preparo muito grande. Eu fiz, na verdade, 3 cursos, né, de dublê nos Estados Unidos. E no carro, o que foi modificado? Tinha um banco especial, né, que é um banco usado para carro de corrida, um cinto de segurança também especial, que é um cinto de 5 pontas, que ele fica bem justo ao corpo, para que na hora do impacto o seu corpo não se mover. A gente também coloca um tanque de gasolina menor, que só cabe em 4 litros de gasolina, para evitar qualquer perigo de explosão na hora do impacto. A gente também usava um macacão especial de corrida de carro, que é anti-chamas, gorro e capacete. Então a escolha do dublê para fazer a performance comigo foi uma coisa bem natural, assim. E o César já se colocou à disposição para fazer a ação comigo. E eu e o César, desde o começo, a gente sentiu uma conexão, sabe? E foi muito bonito, assim, sabe? No dia da performance, porque eu me lembro que eu olhei pro César, assim, no outro carro, né? E ele já preparado também, e aquilo, eu dei uma respirada, e aquilo me acalmou, e a gente foi. A gente estava, sim, convidando o público para assistir a performance, né? A gente tinha um limite de 250 pessoas por conta do alvará que a gente tinha para fazer. E aí, no dia anterior, né, no dia 16 de março à noite, a gente entendeu que a gente tinha que cancelar o público. Então a gente, literalmente, a gente desconvidou todo mundo, pedindo por favor para que ninguém comparecesse, e que a gente iria transmitir a performance online para as pessoas poderem ver. Eu sabia que as pessoas iam poder assistir essa performance ao vivo. Isso para mim me deu uma força incrível para fazer o trabalho. Era como se eu pudesse sentir essas pessoas lá. Foi uma sensação muito boa, muito forte, quase de comunhão. Depois, as pessoas me falando sobre isso, como esse trabalho dentro desse contexto do mundo agora, como ele era necessário, né? É como se a gente estivesse agora vivendo nesse limite. Os carros, nesse sentido, eles representam isso, né? Tanto os carros como os ferros e os ímãs, quando eu usava nos outros trabalhos, eles também eram uma metáfora para falar, né, do sistema. E agora, com esse caso do coronavírus, e agora a gente está entrando numa outra esfera de vigilância, onde é possível, por exemplo, agora saber a temperatura do corpo, batimento cardíaco, pressão sanguínea. Então isso, sabe, são coisas
muito delicadas e que a gente tem que prestar muita atenção. Para mim, o trabalho é sobre isso. Sempre quando eu pensava nesse impacto, nesse crash, eu sempre pensava nele como no sentido de transformação e não de morte.